Você é designer gráfico e está em busca de ter o seu primeiro computador ou fazer o upgrade para ter um bom computador para trabalhar como designer gráfico ou simplesmente ter um computador custo-benefício para trabalhar com Canva? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou apresentar algumas sugestões que, custo-benefício que cabe no seu bolso e também alguns equipamentos mais avançados que vão suportar trabalhar com Photoshop e ferramentas de edição de vídeo como Adobe Premiere e After Effects. Então assiste esse vídeo até o final que tá bem legal. Salve, salve designer e amante do design, tudo bem com você? Nesse vídeo eu vou responder uma daquelas dúvidas mais comuns e recorrentes aqui no canal. Rodrigo, qual computador eu devo comprar para começar a trabalhar como designer gráfico? Esse vídeo aqui tá um pouquinho mais extenso porque existem diversas variantes que a gente deve levar em consideração na hora de montar ou ter um computador, principalmente pensado na evolução como designer gráfico e nos softwares e ferramentas que você quer trabalhar. Para tanto, eu dividi esse vídeo em 3 partes. A primeira parte para aquelas pessoas que não querem aprender sobre hardware e montagem de computador, só quer o link direto para comprar um computador que cabe no bolso para trabalhar exclusivamente com Canva. A segunda parte do vídeo eu já abordo o tema para aquelas pessoas que talvez tenham interesse em economizar e ter um bom computador, o que tenha um bom desempenho, que possivelmente possa trabalhar com Photoshop e Premiere Pro, mas que nesse caso vai precisar comprar peças separadas para montar esse computador para poder economizar. Na terceira parte eu vou falar qual é o meu setup, qual é o meu computador e também os benefícios e as vantagens de você aprender sobre hardware, montagem de computador para que você possa economizar. Eu vou mostrar através de número o quanto isso vale a pena em você aprender a comprar peças, onde comprar peças, montar o seu computador em relação a comprar algo pronto em algumas lojas aqui no Brasil. E como você sabe, é conteúdo de valor e deu bastante trabalho para montar essa aula aqui, para separar todos os links, preços. Então não custa nada você deixar o like e se inscrever aqui no canal se você não for inscrito ainda, pois dessa forma você me dá uma moral absurda e me motiva pra caramba a trazer esse conteúdo para você. Então, sem mais enrolação, vamos para frente eu ia falar do Canva, mas da planilha, para apresentar essas soluções de equipamentos que você pode comprar para começar a trabalhar como designer gráfico. Então, na primeira parte, vamos falar daqueles computadores mais práticos, mais simples, mais custo-benefício para você, que não entende muito de hardware, também não está interessado em montar um computador, pegar peças e montar o seu computador. Você está apenas interessado em utilizar o Canva e está em busca de um computador custo-benefício para poder trabalhar como designer gráfico nessa ferramenta, tá? Lembrando que eu vou apresentar 2 soluções custo-benefício para você comprar um computador para poder utilizar o Canva. Para outras ferramentas mais avançadas, assiste o vídeo até o final para você entender mais. E para saber qual computador vai se adequar ao Canva, a gente precisa saber quais são os requisitos técnicos que o Canva solicita. Bom, aqui o Canva fala para app para desktop, mas isso aqui vale para você utilizar também no navegador. Apenas vai servir de parâmetro aqui para gente. Então aqui pede um CPU de no mínimo 1 GHz dual core ou processadores melhores. No mínimo 1 GB de memória RAM, sistema operacional Windows 10 para cima e espaço no sistema 1 GB. É bem pouquinho, qualquer pendrive aí tem muito mais que isso hoje. Eu preparei uma planilha aqui de Excel com uma lista aqui de peças e computadores que vão ajudar você na sua escolha. Eu vou deixar o link de download da planilha aí embaixo na descrição, bem como também o link de todos os itens e peças que eu for falar aqui durante o vídeo. Então aqui eu separei 2 computadores custo-benefício que atendem os requisitos lá do Canva. Computador 1 é esse Easy PC52364 com processador Intel Core i5, 8 GB de RAM e um SSD de 240 GB. É mais que o suficiente para atender a necessidade do Canva. E ele já vem com um sistema operacional Windows 10, um monitor de 19.5 polegadas. Então aqui tem a fotinha dele aqui mostrando, já vem com teclado e o mouse, ou seja, é você comprar, chegar na sua casa, tirar da caixa, conectar os cabos, ligar e começar a trabalhar. E com um valorzinho de R$ 1.199. Custo-benefício, baratinho para você que está querendo dar os primeiros passos indo em busca de um computador para poder trabalhar com o Canva. Então essa opção aqui é literalmente
excelente, precinho barato, super simples e atende a necessidade do Canva. Lembrando, do Canva, outras ferramentas novamente precisa de algo um pouco mais parrudo. A segunda opção aqui da lista já é um computador um pouquinho mais potente, é um outro computador completo, é só você chegar na sua casa, tirar da caixa e começar a trabalhar. PC Gamer AMD 6 Core CPU 3.8 GHz com 8 GB de memória RAM e já vem com uma placa de vídeo modesta, mas bem interessante para você já trabalhar com algumas coisas um pouquinho mais avançadas, além de poder jogar jogos de videogame um pouco mais leves. A placa de vídeo Radeon R5 2 GB e um SSD de 240 GB. Também vem com kit monitor, mouse, teclado e headphone, além de frufruzinho, como diz o Miguel Informática, aqui na frente do gabinete, e um monitor de 19.5 polegadas. Esse aqui já é um equipamento com valor aqui na Kabum de R$ 1.638, ainda abaixo da casa dos R$ 2.000, que considerando hoje em dia é raridade você encontrar um computador razoável abaixo de R$ 2.000, ainda mais completo como esse. Esse aqui vai atender muito bem as suas necessidades do Canva e ainda sobre, dá para você até arriscar brincar, dar os primeiros passos com Photoshop e outras ferramentas um pouquinho mais avançadas que de repente precise de um pouco mais de processamento. De novo, brincar não tem a capacidade suficiente, dá para você abrir e lidar com coisas mais simples dentro de um Photoshop. Coisas mais avançadas, você vai precisar de mais poder de processamento. Então essas aqui são as duas opções custo-benefício para você que não está afim de aprender hardware e aprender a montar um computador, só quer ir lá comprar, receber, tirar da caixa, ligar e começar a utilizar o Canva, tá? Nessa segunda parte aqui vamos falar daqueles que querem dar um passo a mais. Querem ter um bom computador com bom desempenho já preparado para ter necessidades de ferramentas um pouco mais avançadas, como o Photoshop, como o Adobe Premiere, ferramentas que de repente você quer melhorar demais a qualidade de seus projetos, que de repente aguenta até jogar até um game, aquele seu game para você desestressar no final de semana ou no final da tarde. E por que eu vou apresentar aqui esse conjunto de peças para você montar o computador? Porque de uma certa maneira você economiza muito e eu vou provar através de números o quanto você economiza por você em busca das peças e você mesmo montar. Você consegue montar um excelente computador que, se você for em busca de um computador completamente pronto aqui no Brasil, em equivalência pode custar 2 ou 3 vezes mais. Então, continuando aqui na planilha, peças de computadores, esse kit aqui para você montar, eu separei em 3 partes, sendo 2 partes dentro do próprio AliExpress e outra parte para compras nacionais. Então aqui nós temos as peças principais, que é o hardware, para comprar no AliExpress, e aqui tem os periféricos que acaba compensando, é baratinho. Nesse caso aqui facilita em relação às taxas. Já aqui embaixo eu separei as compras nacionais, que já são peças mais robustas e que não compensam em relação ao frete para você comprar pelo AliExpress, ok? E boa parte do que eu vou apresentar aqui é baseado no pouco do conhecimento que eu tenho em relação a hardware, principalmente na minha experiência de ter montado o computador exatamente com essas configurações. Esse computador dessa configuração que eu vou apresentar aqui para você, hoje é o computador do meu filho, é o computador game dele. Na terceira parte eu vou falar das configurações do meu computador. O primeiro item mais importante é a base, né, que vai compor a memória RAM, processador, entre outros componentes do seu computador, que é a placa-mãe. E aqui no AliExpress, eu achei esse kit aqui, ó, sensacional, computador praticamente pronto, entre aspas, por assim dizer, mas daquilo que é mais importante, composto de uma placa-mãe Macnish, que é uma marca já consagrada no AliExpress, 2 pentes de memórias de 8 GB cada, totalizando 16 GB RAM, e mais o famoso processador de servidor, que é o E52620 V3, kitzinho básico, custando R$ 514. E na boa, se de repente você torce o nariz para essas coisas que você compra no AliExpress ou pensa é da China, dá uma olhada nas coisas que você tem em casa, olha sempre atrás quem é o fabricante. Na maioria das vezes é made in China. E hoje muita gente faz, inclusive grandes profissionais. Eu sou um caso desse. Eu já fiz 3 upgrades no meu computador praticamente com peças exclusivas do AliExpress. Então esse aqui é um kit, um dos kits que mais sai. Não é à toa que tem mais de 2.000 pedidos feitos só nessa loja do site do AliExpress. Então conjunto placa-mãe, 16 GB de memória RAM e um processador 52620 V3, memória RAM DDR4, ou seja, um conjunto bem rápido, bem potente e principalmente bem atualizado. Então R$ 514. Mas só esse kit aqui não basta, tá? De repente você está pensando em fazer um upgrade, substituir a sua placa-mãe, sua memória e seu processador, só ele não basta, porque esse tipo de processador aqui ele não tem placa gráfica. Você vai precisar de uma placa de vídeo, senão não dá vídeo. Aí o que eu estou sugerindo aqui
é uma 588 GB. Excelente placa custo-benefício, custando apenas R$377 aqui no AliExpress. Obviamente, se você entende um pouquinho de hardware, já sabe que essa é uma placa aqui que vem de mineração de bitcoins. Por isso tem esse custo-benefício. Se você for em busca de uma placa de vídeo 580 nova, zerada, vai custar 3 ou 4 vezes mais cara que esse valor. Mas são placas recondicionadas e que valem muito a pena, que tem uma expectativa de durar aí 2 ou 3 anos pela frente. Depois você pode fazer upgrade. Sem dúvida é uma das placas queridinhas no momento aqui no AliExpress. E talvez você vai precisar de espaço para colocar seus programas, para salvar as suas coisas. Lembrando que só a placa-mãe e placa de vídeo não resolve o seu problema. Você não tem onde colocar o sistema operacional dos programas. Você vai precisar de um HD. E aqui eu tô sugerindo essa marca Wallrun aqui, que tá com custo-benefício sensacional aqui, de um SSD NVMe 2 de 1 TB, é espaço pra caramba, principalmente se você for utilizar para programas mais simples como o Canva, daí sobra para você harmonizar coisas dentro do seu computador. E se você conhece um pouco de hardware, sabe que esse tipo de HD, né, de SSD, é muito rápido. Você liga o computador extremamente rápido e trabalha de forma mais veloz. E aqui no AliExpress tá custando apenas R$250. E lembrando que essa placa-mãe aqui, ela tem suportes para 2 SSD M2. Então, de repente, você pode pensar em comprar 2 isso aqui e você ter 2 TB de armazenamento. Então, por enquanto, esse aqui é o kit básico para você ter o computador que funcione. É óbvio que você vai precisar de outras coisas caso você não tenha nada. E aí é onde nós vamos começar agora a falar dos outros itens que fazem parte da montagem desse computador. Que eu vou dar uma sugestão de kit, teclado e mouse sem fio para você trabalhar de forma livre, sem fios. Então aqui tem esse modelinho custando apenas R$90, teclado e mouse RGB sem fio, e é um teclado mecânico, então é gostoso para você poder trabalhar. E provavelmente você vai querer ouvir as suas musiquinhas, então eu vou dar uma sugestão de caixinha aqui de som, bem simplesinhas, bem básica, para você apenas curtir a sua musiquinha enquanto trabalha. Essa caixinha de som custando R$69,71. Então essa aqui é a parte de conjunto de peças apenas do AliExpress, separadas aqui nessa parte laranja aqui da planilha. Agora vamos para as partes nacionais. Você vai precisar pegar todas essas peças e conectar e colocar dentro de algum lugar, no caso que a gente chama de gabinete. Então aqui eu tô dando a sugestão desse gabinete aqui da Ryzen Mode, tem uma promoção bem bacana de R$279 aqui dentro da Kabum, que inclusive é idêntico ao meu gabinete. Então esse gabinete aqui, ele tem essa lateral aqui de um vidro fumê e também na frente um vidro temperado também fumê, que dá vazão para essas ventoinhas que são os fãs. E ele já vem com esse kit de 6 fãs, 3 fãs na frente, 2 fãs na parte de cima e um fã na parte de trás, para ter circulação de ar lá dentro. E esse aqui é o tipo de gabinete mid-tower, onde você coloca a fonte na parte de baixo e você tem a traseira para você poder esconder as fiação, tá? É um gabinete grande, pesadinho, mas muito bonito. Eu tô dando sugestão aqui porque ele já vem com um fã, você não vai precisar fazer essa instalação. Então ele já vem pronto, tira da caixa, você só coloca os componentes ali dentro. Porque instalar fã é uma coisa chata, né? Para que tudo funcione, vai precisar de energia, e também aqui vou sugerir essa fonte aqui, que é One Power 60 watts, que é idêntica à minha também. Ela não tem o selo de 80 Plus, mas para computadores que não exigem tanto, tá mais que suficiente. Uma fonte bivolt custando R$ 199,99. Eu gosto dessa marca, é a terceira fonte que eu tenho dessa marca, que eu utilizei para os outros 3 computadores. O computador meu mais antigo, eu tinha dessa marca. O computador game do meu filho tem essa mesma marca, essa mesma fonte, que também é a mesma que tá aqui no meu computador. E você também vai precisar esfriar o seu processador, e aqui eu vou apresentar o Air Cooler da Redragon, custando R$ 126,90, com RGB. Esse aqui é um Air Cooler próprio para processadores Xeon, que tem um TDP mais alto. Então esse Air Cooler aqui, ele tem um TDP de 145, se não me engano. Então ele aguenta um TDP de 145. O Xeon i5 2670V3 tem um TDP de 85. Então esse Air Cooler aqui aguenta o trabalho de resfriar aquele processador. E se você precisar de um monitor, também vou dar uma sugestão de um monitor que eu achei bem interessante e em conta aqui dentro da Kabum, que é esse monitor HQ 19.5 polegadas widescreen, custando R$315. E ele não é uma tela IPS, mas para você que de repente está começando, não quer gastar tanto, de repente é um monitor que vale a pena. Talvez você já esteja aí: nossa, Rodrigo, quanto que vai dar tudo isso? Calma, que eu deixei tudo separado aqui na planilha. Então aqui eu deixei somado o valor de todas as peças compradas separadas, caso você for montar. Então o computador total com esses periféricos, com essas peças, custará para você R$2.213. Só a parte mais importante
importante, por assim dizer, do seu computador, que seriam as peças de hardware do AliExpress, custam apenas R$ 1.130. Como disse, esse kit, esse computador inteiro, caso você compre todas essas peças, é o computador equivalente ao computador que eu tinha antes, que depois foi para o meu filho. Então é o computador que eu usei por quase 2 anos aqui no canal, gravando, editando no Premiere, fazendo um monte de coisa dentro do Photoshop, além de fazer as lives. Então aguenta a pancada sim. E se você levar em consideração que o custo total, caso você monte o computador, custa R$ 2.213, que não está tão longe de um computador desse 2 aqui de 1.638, que eu falei, com um computador de entrada para você começar a brincar no Photoshop, vale a pena. Só que não para por aí, é obviamente que eu vou fazer uma comparação. Eu fui em busca de um computador equivalente a essa montagem do computador aqui dentro do AliExpress e deu o seguinte resultado: um computador 3 aqui, equivalente ao AliExpress. É esse aqui, ó, PC Gamer Fácil Intel Core i7 de 10ª geração, com 16 GB de memória RAM DDR4, novamente equivalente àquele lá do AliExpress. Uma placa de vídeo equivalente àquela da 588 GB e com menos espaço de HD, até porque isso aqui nem é SSD e nem é NVMe, ou seja, ele é mais lento, umas 3 ou 4 vezes mais lento em relação ao armazenamento do aquele do AliExpress. E ao valor total, pronto, apenas gabinete com todas as peças dentro, sem monitor, sem periféricos, custando R$ 4.664. Então, de novo, só para deixar claro, um computador completo com peças que você compra no AliExpress, mais outras peças que você compra no Brasil, completo, monitor, teclado, etc e tal, custa R$ 2.213 e ele ainda é mais rápido do que você apenas comprar o computador que vem apenas no gabinete pronto, equivalente e ainda um pouquinho mais lento, custando R$ 4.464. Vale ou não vale a pena você investir em aprender para você mesmo montar o seu computador? Para mim valeu muito a pena aprender para ter o equipamento que eu tenho hoje. Economizei demais e é isso que eu vou mostrar na parte 3 desse vídeo. E na parte 3 desse vídeo eu quero falar da grande vantagem, do grande benefício que é você aprender um pouquinho sobre hardware para você montar o seu próprio computador. Além de mostrar o meu setup, que tem a ver com essa grande vantagem. A primeira é que quando você aprende hardware, você entende como as coisas funcionam, você consegue ir em busca de informações, componentes ou peças que atendam à sua necessidade, e você conhecendo, você consegue pesquisar os melhores preços e então montar aquilo baseado no que cabe do seu bolso, porque você sabe, se você compra numa loja, você está pagando todos os custos daquela loja, e uma loja sempre visa lucro também. De uma certa maneira, eu estou no meu quarto computador, ou sexto se for contabilizar os notebooks que eu tive. O primeiro computador que eu tive na vida foi um computador de loja, ele durou aproximadamente aí uns 10, 12 anos e eu fiz alguns upgrades dele. E eu utilizei até o início ali do canal. Depois eu ganhei uma graninha, fui estudar um pouquinho de hardware para montar o meu computador. Então eu passei ali aproximadamente 2 meses aprendendo sobre hardware, juntei essa grana, aproveitei o 11/11 do AliExpress, que é a data de aniversário do AliExpress e tem descontos absurdos dentro da plataforma, e também é próximo da nossa Black Friday de novembro. Então nesse mesmo período eu economizei bastante para comprar as peças do meu primeiro computador que eu montei. E esse computador durou aproximadamente 1 ano e meio com as peças que tinham. Depois meu filho queria um computador game, então eu pensei, bom, o que eu vou fazer? Ao invés de eu montar um novo computador game para ele, eu vou pegar o que eu já tenho aqui e vou dar para ele, e posso reinvestir e comprar um novo computador, novas peças um pouquinho mais avançadas. E foi o que eu fiz, juntei uma grana e novamente aproveitei o 11/11 e a Black Friday para montar, por assim dizer, meu terceiro computador com novas peças, e passei aquele computador game para ele, comprei outras peças para dar uma melhorada para ele, e ficou com ele para apenas jogar videogame. E quem joga videogame sabe que o computador precisa ter um bom desempenho para corresponder aos jogos. Então agora eu estou no meu quarto computador, por assim dizer, mas sem trocar muitos equipamentos, estou trocando apenas algumas peças e acrescentando outras. Acrescentei mais memória RAM, troquei a placa de vídeo que eu tinha e acrescentei mais armazenamento. Então essa é a grande vantagem de você montar computador, que você consegue fazer upgrade, você não precisa trocar tudo aquilo que você tem de periférico. Então monitor continua aqui, teclado continua, gabinete continua, fonte continua, placa-mãe continua, processador continua, memória RAM continua, só acrescentei. Então vale muito a pena você montar para você conseguir fazer os seus upgrades.
upgrades. Agora eu vou apresentar aqui as configurações da minha máquina, do meu setup. Então hoje meu setup consiste numa placa-mãe Gigabyte GB550 da Aorus, uma excelente placa para processadores Ryzen. Nesse caso aqui eu utilizo o processador Ryzen 7 5700G, que é a última geração dos Ryzens. No meu computador também tem 4 pentes de memória RAM de 8 GB cada uma da Kingston, no caso a versão Fury DDR4 3200 MHz, que tem muito mais velocidade de processamento. Então totalizando aqui tem 32 GB de memória RAM no meu computador. A placa de vídeo também é uma queridinha do AliExpress nos últimos anos, que é a RX 6060M, que é uma versão de placa de vídeo tirada de notebook e convertido para uma placa de vídeo para ir para computadores. Então é uma placa de vídeo extremamente potente, tem um custo-benefício extraordinário e é sem dúvida uma das top de linha hoje no mercado. Com a aquisição de um segundo NVMe, agora eu tenio 2 SSDs NVMe M2 de 1 TB cada, ou seja, totalizando 2 TB de armazenamento em NVMe, que traz muito mais velocidade e agilidade no compartilhamento de arquivos dentro do meu computador. Eu mantive desde lá do meu primeiro computador os meus 2 HDs de 1 TB, que já são aquelas peças mais robustas, que é um pouquinho mais lenta para armazenar arquivos. Como eu tenho vários arquivos desde aquela época para não perder, então eu mantive dentro do meu computador. Então são 2 Seagates barracudas de 1 TB cada, totalizando 2 TB. No total, dentro do meu computador, tenho ao todo 4 TB de armazenamento. Pode parecer até muito, mas para quem produz vídeo, grava vídeo para YouTube, para curso, o espaço vai embora rapidinho. Aí você tem que fazer algumas coisas para poder sobrar sempre um espacinho. Para esfriar o processador tem um Air Cooling Master Hyper, e para dar energia para tudo tem uma fonte também, o One Power 600 watts. E o gabinete é exatamente como eu mostrei anteriormente, é o gabinete Razer Mode Glass com 6 fãs. O teclado é um multilaser Slim sem fio para facilitar e ficar melhor aqui em cima da minha mesa. Ele vem com um kit com o mouse, mas eu achei o mouse pequenininho, então eu comprei um outro mouse que eu achei sensacional, que é o Multilaser Game com 6 botões sem fio e o melhor de tudo, recarregável, ou seja, não é pilha. Você simplesmente conecta como se fosse um cabo de celular para carregar, então vale muito a pena. Além disso, para trabalhar como designer gráfico, Photoshop, entre outras ferramentas, eu uso uma mesa digitalizadora que é a Desmos 1060 Plus Black. Futuramente eu pretendo apresentar um vídeo só sobre ela. Meu monitor principal aqui é o Pichal Perseus Pro de 27 polegadas, uma baita de uma tela, e tem um monitor secundário aqui que é o meu LG 21.5 polegadas. Esse aqui de longa data tem pelo menos 12 anos comigo, funciona muito bem até hoje. E para dar um sonzinho aqui, uma caixinha bem simples aqui, Gamer RGB, de 6 watts de potência da Lemox. Quanto custa toda essa brincadeira, todo esse conjunto desse computador aqui? Total do meu setup, R$ 8.127,80. Ah, Rodrigo, para você é fácil, você é um youtuber, você tem curso, você vende seus cursos, você tem dinheiro para comprar esse computador. Como eu disse, todas essas peças hoje valem isso. Isso quer dizer que eu paguei tudo isso? Não. Ao longo desses anos eu fui economizando, eu fui aproveitando promoções de 11/11 do AliExpress, Black Friday para poder comprar. Fui estudando hardware. E como eu disse, só nesse gabinete que eu tenho aqui, e já é o segundo computador, por assim dizer. Segundo não, terceiro computador, por assim dizer. Troquei placa-mãe, troquei processador, acrescentei memória RAM, troquei placa de vídeo. Essa é a grande vantagem de você entender hardware e você juntar uma grana, esperar os bons momentos, saber quais peças comprar para poder investir e montar. Assim você economiza pra caramba. Então vamos supor, eu chuto que a totalidade desse computador aqui, eu não devo ter gastado mais que R$5.000. Como eu disse, eu aproveitei várias promoções e foi ao longo do tempo. Então você sabe que o tempo vai passando, as coisas vão ficando mais caras. Então na totalidade eu tenho gastado aproximadamente R$5.000. E como lá na parte 2 eu também fui em busca de um computador pronto equivalente. Pronto no caso o gabinete. Sabe quanto custa um computador equivalente ao que eu tenho hoje? Para você comprar pronto na loja, note que aqui tudo para você montar custa aproximadamente R$ 8.127. Só das peças mais importantes no AliExpress, que é a nossa base, R$ 3.637.
Sabe quanto custa para você comprar um computador equivalente ao meu, prontinho? Custa R$ 7.762, que é esse que está aqui na Terabyte. PC Gamer, processador Intel i7 de 11ª geração, do mais recente, com a placa de vídeo é da NVIDIA, uma GeForce RTX 3060 e 32 GB de memória RAM, além de apenas um NVMe de 1 TB. No caso, o meu ainda tem 1 TB a mais. Ou seja, o meu computador praticamente completo, se a gente for tirar pelo menos um monitor, vamos tirar aqui o Perseus, já ficaria muito mais barato do que um computador de você comprar pronto na loja. Mas ainda assim, o meu tá todo completo, com todos os equipamentos para poder trabalhar. Um computador desse da loja, equivalente ao meu, você precisaria ainda comprar um monitor, teclado, mouse e caixinha de som. Então, por isso que vale muito a pena você ir aprender sobre hardware, entender como é que monta computadores. Ou se de repente se você não quer aprender sobre hardware, mas se interessou em ter um equipamento desse, você pode pegar essa lista aqui, comprar as peças de forma separada e levar para alguma loja, alguma assistência e pedir para montar. Mesmo que alguém vá montar para você, ainda compensa e muito do que você comprar dentro de uma loja, porque você vai pagar a prestação de serviço e alguém consegue montar o computador para você em meio dia de trabalho. Ele deixa o computador prontinho para você poder utilizar. Lembrando que eu vou deixar essa planilha disponível para você fazer o download aí na descrição. Ah, Rodrigo, me interessei, quero aprender sobre isso, quero entender sobre hardware, quero entender mais sobre equipamentos, tudo. Como eu havia comentado, eu passei 2 meses estudando e aprendendo e hoje acompanho 3 canais que serviram de fonte de inspiração e de conhecimento para eu chegar no equipamento que eu tenho hoje. E eu vou apresentar 3 canais que podem ajudar você em relação a isso. O canal do Miguel, o MW Informática, ensina muito sobre hardware, como montagem de computador, entre outras coisas. Teste de placa-mãe, teste de placa de vídeo para jogos, combinações de peças. Eu aprendi demais com o Miguel. Link do canal dele tá aí na descrição também. Canal do Bruno, Tecnoart, também outro canal sensacional. Ele faz muita coisa parecida com o Miguel e fala muito sobre equipamentos que você pode comprar dentro do AliExpress. Ele fala das melhores lojas e equipamentos custo-benefício que cabem dentro do seu bolso. Vale a pena também. Ele ensina também como montar computadores também no canal dele. Link do canal dele também na descrição. E por fim, o canal do PC do Fafá, também, que traz muito conteúdo, principalmente de custo-benefício de kits Xeon. Fabrício também, ele ensina sobre montagem de computadores, ele faz testes de placa-mãe, placa de vídeo em relação a jogos, cada um com sua ligagem específica. Por que eu apresentei esses 3? Porque é bacana você ter 3 referências que vão servir como parâmetro para você. Tá em dúvida de uma coisa, você pode pegar num canal, você pode pegar em outro canal, comparar para chegar no resultado que te agrada. Link do PC do Fafá também na descrição do vídeo. E talvez você me pergunte sobre taxação. Sim, você pode ser taxado em compras que você fizer no AliExpress. Certeza que vai ser? Não dá para afirmar. Olha, praticamente meus 3 computadores que eu montei com peças lá do AliExpress, eu fui taxado uma única vez, que foi uma placa de vídeo que eu comprei, que foi a placa de vídeo que hoje está no computador do meu filho. Do mais, eu nunca fui taxado, então vai depender de situação em situação. Mesmo assim, mesmo com taxação, a combinação das peças que você comprar ainda sai mais barato que comprar no Brasil. Talvez a única coisa que a gente perde em comprar algumas coisas do AliExpress está em relação à garantia. É possível contestar, é possível solicitar garantia? É, mas todos os trâmites dão um pouquinho mais de trabalho. Mas no fim das contas, o custo-benefício vale a pena. Obviamente, caso você se interesse, caso você tenha paciência, caso você esteja nesse desejo de aprender sobre hardware, de estudar e tiver paciência também de esperar, porque leva em média 15 a 30 dias para que as peças do AliExpress cheguem para você. Mas se você tiver essa combinação de vontade de aprender, paciência e vontade de economizar, vale muito a pena você fazer isso. Talvez para muita gente isso seja muita informação. Nossa, Rodrigo, tem muita coisa aqui, eu queria algo mais simples, algo mais prático. Pois é, gente, entenda o seguinte, para coisa simples, prática, existem 2 custos. O primeiro custo é, se você quer pagar barato, o seu custo é não atender a sua necessidade em relação a avanço, a aprender novas ferramentas e a utilizar softwares e ferramentas mais avançadas. Então, se você quer economizar, se você quer ter um computador baratinho, saiba que esse é o custo de você não conseguir utilizar ferramentas mais avançadas, porque vai precisar um bom equipamento. E o outro custo, obviamente, é caso você queira um bom equipamento para poder utilizar ferramentas avançadas, como Photoshop e Premiere, você vai precisar investir uma boa grana. E olha como você viu,
uma boa grana mesmo. São equipamentos que acabam sendo mais caros. Então aí é algo que você deve levar em consideração caso você não queira aprender, caso você não queira colocar a mão na massa, caso você não queira comprar peças para você montar você mesmo o seu computador. E talvez você também me pergunte: Rodrigo, mas eu preciso aprender sobre hardware? Olha, precisar você não precisa, mas é comum entre os profissionais designers gráficos conhecer sobre isso, porque muitas vezes a gente trabalha, a gente tem o nosso computador, o nosso notebook, e a gente quer aprender uma nova ferramenta, ou a gente vai fazer uma atualização que pode ser necessário ter mais potência. Então é necessário fazer um upgrade. Ao invés de simplesmente trocar todo o equipamento que você tem, você de repente só precisa trocar uma parte específica do seu hardware. Então quando você aprende sobre isso, quando você conhece sobre isso, fica mais fácil para você economizar. E principalmente se você sabe fazer isso, você não precisa pagar alguém para fazer aquilo, o que economiza duas vezes. Mas como muitas coisas na vida, são dois pesos e duas medidas. Cabe você decidir aquilo que você deseja. De qualquer forma, tem uma coisa boa aqui. Mesmo que você opte por comprar aquele computador mais simples, que já vem tudo pronto, você pode futuramente fazer upgrade dele. Você já tem ali a torre, você já tem o gabinete, você já tem o monitor, já tem o teclado, o mouse, fonte, entre outras coisas. De repente você só troca a placa-mãe, processador e memória e você já tem um novo computador sem precisar gastar com esses outros periféricos e hardware. Então vale a pena nesse caso. Mas nesse vídeo especificamente eu estou falando sobre computador, tá? Se você está em busca de notebook, tem um vídeo aqui no canal que eu falo só sobre notebook voltado a Canva. Para assistir, é só clicar no card que está aparecendo em cima ou no link na descrição. Então é isso, meus bravos e pacientes amantes do design que ficaram comigo até agora. Se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa seu like e se inscreve aqui no canal. Se você quiser também deixa seu comentário, crítica ou sugestão. E se por acaso você caiu de paraquedas aqui e não me conhece, prazer, meu nome é Rodrigo Silva, sou publicitário e designer gráfico. Aí embaixo na descrição você também encontra uma playlist exclusiva de conteúdo de Canva, caso você goste dessa ferramenta. Enquanto isso, eu vou deixar aqui do lado outros 2 vídeos para você continuar o seu aprendizado de designer gráfico aqui no canal. Como eu sempre termino os meus vídeos, design de conversão, falando em design e pensando em resultados. Obrigado por assistir mais um vídeo e te vejo em outros por aqui. Grande abraço, fica com Deus e até mais. Fui!